Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a Hackeando. Nessa série de vídeos eu apresento estratégias e ferramentas de ensino e aprendizagem que você pode utilizar no desenho da sua aula. Eu sou a Aline Werner da HackLearning e no vídeo de hoje eu trago algumas dicas de estratégias para você incrementar o desenho da sua aula. Nesse vídeo eu vou partir de um modelo mais tradicional, mais clássico, que é a aula expositiva. Você encontra aqui no canal um outro vídeo onde eu abordei os principais motivos que impedem os professores de inovar. Nesse vídeo eu trato de dados e depoimentos de duas pesquisas que eu fiz com professores do ensino superior em 2015 e 2019 sobre a adoção de novas estratégias e ferramentas de ensino e aprendizagem, não necessariamente tecnologias de educação, mas você introduzir uma outra metodologia ou introduzir uma dinâmica diferente, enfim, pequenas inovações que você pode fazer em sala de aula. E nessas duas pesquisas e em outras pesquisas e estudos que eu trouxe para vocês e eu abordei nesse vídeo, aparece como um dos principais motivos que o professor não sabe por onde começar. E existe uma crença que para você inovar em educação, que a inovação está associada ao uso de novas tecnologias, ou que só é inovar em educação se você migrar para metodologias ativas, que demandam mais planejamento e mais preparação do professor. E essa crença acaba sendo uma barreira à inovação, eu acredito, porque se o professor, ou se você, na verdade, né, não tem tempo para dedicar ao seu plano de aula, para redesenhar o seu curso, a sua disciplina, ou até mesmo pensando aula a aula, se você imagina que você tem que introduzir novas tecnologias, ou que você tem que repensar toda a sua disciplina para migrar para uma outra metodologia, para uma metodologia ativa, você acaba paralisando, né? E acaba não introduzindo pequenos insights, hoje associados a estudos de neurociência, psicologia cognitiva e da pedagogia mesmo, que podem transformar a sua aula, né? Quando eu digo incrementar, são pequenas mudanças que, na verdade, vão te ajudar a dar um salto na qualidade da sua aula e na performance dos seus alunos, né? Você pode mudar um pouquinho, fazer pequenas modificações que vão tornar a sua aula mais atrativa, mais participativa, vai engajar os alunos, vai gerar mais atenção e, como consequência, vai gerar mais aprendizado. Então, hoje eu trago aqui algumas dicas para você tornar a sua aula expositiva mais atrativa, mais participativa, ok? Bem, então pensando numa aula expositiva, a gente tem dois modelos de aula expositiva, né? Aquela aula expositiva clássica, onde o professor se coloca como personagem central, protagonista do ensino e da aprendizagem dos alunos. E você tem um outro modelo de aula expositiva dialogada, também chamada de dialógica. Então eu vou utilizar um pouco esse conceito da aula dialógica e a partir daí eu vou introduzir para vocês essas pequenas estratégias. O modelo de aula expositiva dialógica já é um avanço em relação à aula expositiva tradicional, porque ele quebra esse padrão passivo de atuação dos alunos e promove mais engajamento e participação. O professor ele já migra um pouco desse papel de detentor do conhecimento e do responsável pelo ensino e pela aprendizagem dos alunos para um papel de mediador. Mas é muito sutil e você pode fazer isso, você pode testar essa alteração de modelo com umas dicas muito simples que eu vou passar aqui para vocês. Bem, primeiro, o mais importante, eu acho que talvez uma das diferenças mais importantes é que numa aula expositiva dialogada, você leva em consideração o conhecimento prévio dos seus alunos. Então, é muito comum que você, professor, tenha pleno domínio, né, muito conhecimento do tema que você ministra, né? Não só porque você provavelmente é um expert no tema, mas você provavelmente dá aula há muitos anos, né? Então você tem muito conteúdo em relação a esse tema, né? Que envolve muitas complexidades, muitos detalhes, e é possível que o aluno tenha até um conhecimento mais raso desse conteúdo que você vai ministrar.
né? Então, é muito comum que o professor se coloque numa postura de... que não é algo negativo, né? Mas se você sabe muito sobre o tema e você quer ensinar os alunos sobre esse tema, né? E você faz uma aula expositiva, padrão, tradicional, dando o seu melhor, detalhando ao máximo aquele conteúdo, e dando cada vez mais conteúdo para os seus alunos. Qual é o problema disso? Tem alguns problemas aí, né? Um deles é que excesso de conteúdo, excesso de informação paralisa. Então, se você tem um conteúdo, um nível de conteúdo muito elevado, você também sofre do que a gente chama de a maldição do conhecimento, né? O seu nível de conteúdo é tão profundo que você já não consegue mais se colocar no lugar do aluno que não tem nenhum conteúdo, né? Ou só tem um conteúdo de base sobre aquele tema que você está ministrando. E aí vocês perdem a conexão. Por isso que é tão importante você considerar o conhecimento prévio que os alunos têm sobre a sua disciplina ou sobre o tema que você vai abordar naquela aula. Depois eu vou tratar aqui de algumas estratégias que você pode utilizar para identificar, fazer um diagnóstico de qual o conhecimento prévio dos seus alunos ou acessar esse conhecimento prévio dos alunos. Mas enfim, então eu falei sobre dois problemas, né? Um é a questão da maldição do conhecimento, porque você já tem um nível de conhecimento muito elevado e você desconsidera como é para quem não sabe, né? Como você sabe muito, você desconsidera qual é o ponto de partida dos seus alunos. E aí você pode não conectar com eles, né? Segundo, porque para o aluno desenvolver o aprendizado, ele precisa conectar essas novas informações e conhecimentos a conhecimentos anteriores, né? Então eu falei também sobre o excesso de informação. Tem um efeito chamado efeito overload, que é quando você se defronta com muita informação, muito conhecimento, e aí você paralisa. E isso às vezes acontece em sala de aula com o seu aluno. Mas quando você considera esse conhecimento prévio que ele tem, de alguma forma, é como se o novo conhecimento que você está abordando em sala, que você está apresentando em sala, se conectasse com esses conhecimentos prévios, né? E essas conexões vão ajudar a formar memória de longo prazo, vão ajudar a consolidar o aprendizado desses alunos, né? Então, ao invés de você simplesmente chegar em sala, desconsiderar o conhecimento prévio dos alunos, desconsiderar o perfil dos alunos que você tem em sala e simplesmente começar a fazer um download de informação em cima desses alunos, nesse modelo, nessa proposta mais dialógica não, nessa proposta dialógica, né, de uma aula expositiva dialógica, você vai considerar esse conhecimento prévio dos alunos, porque você vai construir o conhecimento com base nesse conhecimento prévio que os alunos já têm. O outro motivo é porque acaba abrindo espaço, né, criando espaço para discussões, perguntas, questionamentos, reflexões dos alunos, né? Porque eles já partem de algo que eles têm, né? E eles identificam qual é esse gap e a partir dali eles podem refletir, questionar, gerar outras discussões em sala de aula. Bem, então até aqui a gente falou sobre você criar estratégias para identificar, né, esse conhecimento prévio dos alunos em relação à disciplina, considerar isso no desenho da sua aula, porque isso vai ajudar a abrir espaço, criar espaço para que os alunos participem mais, né, com perguntas, discussões, questionamentos em sala. E como você pode fazer para acessar esse conhecimento prévio dos alunos? Bem, primeiro, lógico que isso depende da disciplina que você ministra, de qual o tema que você está apresentando aos alunos. Então eu sempre sugiro aos meus clientes que ele faça um fluxo visual de todos os temas da disciplina dele. Você pode fazer isso por aula, mas o ideal é que você faça isso por curso, né? Porque quando você faz esse fluxo visual, você identifica quais são os conhecimentos prévios que um aluno teoricamente já tem que ter para se conectar com esse novo tema, com esse novo conteúdo que você vai tratar em sala.
Então, por exemplo, vamos supor que eu estivesse planejando essa aula aqui hoje sobre novas estratégias para incrementar o seu plano de aula. Quando eu falo sobre aula dialogada, eu parto de uma premissa de que você, que é meu aluno aqui, você já tem um conhecimento do que é a aula expositiva. Então, eu construí o conhecimento da aula dialogada com base num conhecimento prévio que você já tem de uma aula expositiva, né? Eu criei até uma diferenciação. Eu disse, a aula dialógica é como se fosse uma aula expositiva dialogada. A diferença é que você, ao invés de você, professor, estar no papel central de protagonista, você migra um pouco para um papel de mediador, né? Então, eu construí o conhecimento do que é uma aula dialógica com base em um conhecimento prévio que eu sei que você tem, porque você é professor, né? Então, é importante, se você pensa nesse fluxo da sua aula, você consegue mapear quais são esses conhecimentos prévios que o aluno já deveria ter, e aí você pode criar estratégias em cima disso. Por exemplo, você pode desenhar, por exemplo, um Word Café. Depois eu vou colocar um link aqui para vocês com uma descrição mais detalhada do que é, porque não é essa a proposta do vídeo. Mas o Word Café é uma ferramenta de facilitação que ajuda a acessar o conhecimento coletivo, né? Então, para um tema que você acha que a maioria dos alunos já tem um conhecimento de base ou tem muitas opiniões formadas sobre isso, o Word Café pode ser uma boa opção, inclusive para desconstruir conceitos errôneos que o aluno pode ter e que pode afetar o desenvolvimento dele na sua disciplina. A outra atividade que você pode fazer é simplesmente um quiz ou um teste para você identificar, que pode ser feito em duplo, pode ser feito em grupo, como se fosse um trivia game. Não sei se vocês sabem, agora já veio um detalhe interessante, eu não sei se vocês sabem o que é trivia, então eu vou deixar claro. É muito comum nos Estados Unidos e no Canadá aqueles bares onde as pessoas se reúnem em grupos, os amigos se reúnem em grupos para participar de um quiz, um jogo onde os grupos têm que acertar as respostas. É como se fosse a gente antigamente brincando de imagem em ação, ou perfil, ou algum desses jogos de adivinhação que você desenvolve em grupo, né? Então você pode fazer um quiz individual, simplesmente um teste com os alunos um pouco mais interativo, ou você pode fazer em grupos, onde eles têm que discutir rapidamente algumas questões em grupo para poder se posicionar em relação à resposta, né? Isso é uma forma simples de você identificar em que pé estão os alunos em relação à sua disciplina, se eles têm os conhecimentos prévios que são necessários, ou se eles vão inclusive te surpreender trazendo para a sala um conhecimento mais amplo do que você imagina, o que é muito comum, principalmente na pós-graduação, no mestrado e no doutorado, né? Pode não ser tão comum na graduação, dependendo de qual a sua disciplina, mas à medida que você evolui, principalmente com acesso à informação que se tem hoje, e pensando que os alunos podem ter experiências profissionais mais intensas na área que você ministra, é importante que você saiba ali se tem alunos ou se todos os alunos têm um conhecimento mais amplo do que você imagina. Dessa forma, você pode não só utilizar o conhecimento prévio como um conhecimento de base, para a partir daí você construir e avançar no desenho da sua disciplina. Você pode adaptar o seu plano de aula, porque pode ser que eles tenham mais conhecimento do que você imagine, ou adaptar também para trazer, reforçar, resgatar conhecimentos prévios que os alunos não têm, né? O que é bem comum na graduação, porque pode ser que o aluno não tenha a formação adequada e que faltem conceitos básicos que são importantes para a sua disciplina. Parece que você vai perder muito tempo com isso, mas na verdade você vai evitar que você perca tempo lá na frente, né? Então, com conceitos errôneos que os alunos podem desenvolver em torno da sua disciplina, que vai demandar mais tempo para você
esclarecer esses pontos lá na frente. E segundo, porque, de fato, se você identificar qual é o conhecimento prévio, os alunos vão se engajar mais, vão participar mais, porque só se você tem um conhecimento de base, você pode desenvolver perguntas, ter questionamentos. Se eu chegar aqui com vocês e começar a falar de termos muito específicos de pedagogia, por exemplo, ou de design, ou de facilitação, as pessoas vão ficar perdidas, né? São termos que às vezes para mim podem ser muito simples, mas que para quem não é da área, para quem não trabalha com experiência de aprendizagem ou com qualquer outra área específica, esses temas podem ficar soltos, né? Então é importante porque você ajuda a criar ganchos, vamos dizer assim, para fixar mais esse conteúdo, né? Então, voltando nas estratégias, você pode fazer um outro café, você pode fazer um quiz, um trivia game, que seria um quiz em grupo. Você pode dar um pequeno trabalho em grupo envolvendo algum problema real para que os alunos discutam quais são os conceitos relevantes e importantes para a sua disciplina. É uma forma de você avaliar esse conhecimento prévio. Se você simplesmente fizer perguntas abertas em sala para que os alunos participem, pode ser, dependendo do nível da turma, que você já consiga identificar qual é esse conhecimento prévio. Mas o mais importante é que você dedique um pouco mais de tempo para que você possa avaliar a turma como um todo, e não aqueles alunos que se destacam mais, que participam mais e que provavelmente vão demonstrar um conhecimento mais profundo da sua disciplina. Além de considerar o conhecimento prévio dos alunos, é importante também que você pense no desenho que você planeje o desenho da sua aula em blocos menores. Tem muitas pesquisas que mostram que o tempo de atenção dos alunos está reduzindo cada vez mais. Esses dados diferem um pouco, mas se usa mais ou menos uma métrica de que os alunos conseguem prestar atenção por até 15 minutos, né? Então, quando você pensa numa aula expositiva, dialogada, é você pensar em dividir a sua aula em blocos menores, para você evitar longas exposições e garantir esses tempos de maior atenção dos alunos, né? Vamos pensar em, no máximo, 15, 20 minutos, onde você consegue que o aluno tenha maior atenção no tema que você está desenvolvendo. Porque quando você divide isso em blocos menores, de até 15 ou 20 minutos, você evita longas exposições. Então é importante para você como professor, para se autorregular, né? Porque muitas vezes quando você tem um conhecimento muito extenso de um conteúdo, né, de uma disciplina, é muito fácil você se perder, se aprofundar demais em um tema. Na verdade, não é nem que você vai se perder, mas os alunos com certeza vão se perder. Então pense em fazer o desenho da sua aula, dividindo o seu conteúdo em blocos menores, para que você evite incorrer nesse erro de fazer longas exposições, e para que você faça um fechamento, né, uma conclusão a cada pequeno bloco. Mesmo que você não tenha desenvolvido o conteúdo como um todo, isso também permite não só fazer pausas estratégicas, para que quando você começar o outro bloco, os alunos estejam com a energia renovada, vamos dizer assim, né? Porque não é um período muito longo, então você dá 15, 20 minutos de uma aula expositiva, aborda um tema, faz um fechamento, introduz uma pausa, e nessa pausa aí você pode pensar em atividades, você pode utilizar também as pausas normais que você já tem em sala, como o horário do intervalo, pensar em atividades, em exercícios, para marcarem esses blocos, fazendo um fechamento de cada tema. Também é importante porque você pode checar o entendimento, né? Muitas vezes a gente acha que o aluno entendeu, mas ele ouviu o que você falou, ele pode até lembrar o que você disse, mas ele precisa de um tempo para consolidar essa informação, para essa informação, esse conhecimento assentar na memória e conectar com aprendizados anteriores que ele tem.
Então, quando você desenha a sua aula em blocos menores, você evita se prolongar muito num tema, você se força a criar pausas para que esse conhecimento assente na cabeça do aluno e você cria oportunidades para você checar entendimento, né? Então, como é que você pode checar entendimento e criar essas pausas? Um exemplo interessante é você criar uma atividade como se fosse de escrita minuto, que pode ser de 3 a 5 minutos, onde você permite que o aluno faça um download da informação, sabe? Então, possa refletir ele mesmo sobre o tema que você acabou de abordar. Tirar as próprias conclusões, elaborar essa informação e fazer um registro. Importante, assim, fazendo uma conexão com um tema que eu sempre trato aqui, que é o resgate, né, que é a prática do lembrar. É importante que, se você criar essa estratégia da escrita, né, ou seja, a cada pausa, uma das estratégias pode ser o aluno escrever, refletir sobre o que ele aprendeu nesse bloco, o que ficou de mais importante para ele, quais as dúvidas que ele tem. Mas é importante que você não deixe esse material que você acabou de tratar no slide, né, projetado, e também não deixe que o aluno, ou pelo menos oriente o aluno a não checar as anotações, porque esse exercício de tentar resgatar da memória o que ele acabou de aprender é muito importante para a construção de memória de longo prazo e aprendizado, né? Então, acaba sendo uma estratégia também para que o aluno possa avaliar, se autoavaliar ali, se ele de fato entendeu ou não. E a partir daí, você pode abrir espaço para perguntas, pedir para alguns alunos compartilharem o que ficou de mais importante para eles, se eles têm algum questionamento, e aproveitar isso para fazer uma aula mais dialogada. Uma outra estratégia interessante que você pode pensar para esse seu desenho de aula, mesmo que uma aula expositiva, é você levar em consideração o efeito primazia e recência. O Tony Buzan, que é o autor dos mapas mentais, né, o criador dos mapas mentais, ele tem uma pesquisa que fala sobre os tempos de atenção e retenção da informação. Segundo ele, nós temos mais chance de reter uma informação quando ela é abordada no início ou no final de uma sessão de estudo. Então, pensando na sua aula como um todo, você pode usar de forma estratégia esses dois momentos, né, que são momentos de maior atenção ou de maior retenção de conteúdo, que é o início de uma sessão de estudo, no caso, o início da sua aula, né? Depois essa atenção ela cai e ela aumenta no final da sessão de estudo. Aqui não é nem que ela aumenta muito a atenção, mas a retenção da informação, né, do que você ouviu por último, ela é importante. Então, quando você também divide, né, o seu plano de aula, né, o seu tempo de aula em blocos, você cria mais oportunidades para utilizar esse efeito primazia e recência. Porque a cada bloco você tem um início e você tem um fim, você vai criar uma pausa onde você vai utilizar alguma estratégia para os alunos refletirem sobre o que foi falado ou para checar entendimento, e aí você cria uma outra oportunidade de novo para você utilizar a primazia e a recência, né? Esse ponto importante de retenção no início e no final de cada sessão de estudo. Então, para isso é necessário um pouco de planejamento, né? No mínimo, você pensar a sua aula. Você não precisa nem fazer isso agora pensando no seu curso como um todo. Pensa na sua próxima aula. Pensando na sua próxima aula, nos temas que você vai abordar, faz um fluxo de quais são esses temas, pensa um pouco em quais seriam os conhecimentos prévios necessários, qual o tema que está relacionado a outro, né, se tem uma conexão direta ou não, para que você possa levar em consideração o conhecimento prévio, avaliar se os alunos têm os conhecimentos prévios necessários e pensar também em quais blocos que você pode criar, né? Para cada um desses temas que você vai abordar,
você provavelmente já tem na sua cabeça quantos minutos mais ou menos você demora para cada um deles. E aí você pode dividir isso de forma a atender esses blocos de 15 a 20 minutos e inserir pequenas pausas de 3 a 5 minutos para você utilizar algumas dessas estratégias, né? Ou fazer um quiz, ou uma atividade dessa de escrita de resgate, onde os alunos têm que anotar quais são as suas impressões, ou abrir para peer instruction, que a gente chama, que seria uma aprendizagem por pares, onde você pode colocar uma pergunta para a turma e elas podem trabalhar em dupla e depois abrir para uma discussão sua com a turma. Então é bem importante. Existem várias outras iniciativas que você pode tomar para marcar essas pausas, né? Mas o mais importante é que você considere, até agora o que a gente viu, né? Considerar o conhecimento prévio dos alunos, dividir o seu conteúdo em blocos menores para evitar que você se prolongue demais nos temas e perca a atenção dos alunos, e criar esses momentos de pausa, de reflexão para dar um tempo para que esse conhecimento assente, que o aluno possa criar outras conexões. Além disso, tem uma outra estratégia muito eficaz, duas estratégias na verdade, né? Que é você fazer uso da narrativa da história, que se fala muito hoje do storytelling, tá até na moda falar sobre storytelling hoje em dia, e especificidade, né? Então, quanto mais, pensando primeiro na questão da narrativa na história, né? A gente se conecta muito mais com história, com personagens, né? Se conecta muito mais com um tema se você tem uma narrativa envolvente. Não é à toa que a Hollywood faz tanto sucesso, que a Netflix faz tanto sucesso, porque a gente se conecta com a história, com o personagem. Então, se possível, talvez isso não seja provavelmente não vai ser possível em todos os seus conteúdos e nas suas disciplinas, mas se você puder conectar, criar uma narrativa para conectar o seu conteúdo, é mais fácil para que os alunos se conectem com o tema que você tá abordando, e também é mais fácil deles lembrarem os principais aspectos de cada um desses temas. Eu utilizo muito alguns recursos de criar mesmo uma história que eu posso inventar na hora, com alguns elementos que eu quero que os meus alunos, né, que os participantes de alguma atividade que eu estou facilitando, que eu quero que eles lembrem. Porque é muito mais fácil para o aluno conectar aquele conhecimento, né, quando ele faz parte de uma narrativa, né? Essa narrativa tem uma estrutura e essa estrutura ajuda o aluno a conectar esse conhecimento, ajuda ele a lembrar, que é um dos primeiros passos da aprendizagem, né? Você lembrar de um conhecimento. Então, é como se você estivesse facilitando esse processo de aprendizagem do aluno quando você introduz uma história, você faz uso de uma narrativa como uma ferramenta de aprendizagem. Essa outra estratégia que eu comentei com você é a questão da especificidade. Quanto mais exemplos concretos e dados reais você puder trazer para os alunos em sala de aula, melhor, né? Porque deixa de ser uma informação difusa para se tornar algo de fato mais concreto, né? Dar mais significado ao conhecimento que você tá fornecendo. E talvez um dos aspectos mais importantes de uma aula dialógica, né, da aula expositiva dialogada, é você gerar espaço pro diálogo. E a melhor forma de fazer isso é através de perguntas. Eu acabei de utilizar uma estratégia com vocês que é predicting, né, que você tentar prever uma informação, uma resposta. Mas esse é tema para um outro vídeo. Eu deveria ter dado mais tempo, inclusive, para vocês pensarem sobre isso. Eu dei a resposta muito rápido. Então aqui já fica uma dica. Quando você abrir espaço para uma pergunta, quando você quiser colocar uma pergunta para o grupo, para gerar diálogo, debates, né, discussões, sempre dê uma pausa um pouco maior para permitir que os alunos participem, porque senão ele sabe
esse silêncio é meio incômodo, né? Imagina eu no vídeo aqui dizendo, a melhor forma de gerar diálogo é... Imagina 10 segundos. 1, 2, 3, conta até 10, né? Parece que é muito tempo. Ao vivo também, talvez você tenha essa sensação. Mas se você faz uma pergunta e não dá essa pausa, o aluno já vai esperar para que você mesmo traga essa resposta, né? E a gente tem que incentivar também uma postura ativa dos alunos. Lembra que eu falei que um dos objetivos dessa aula dialógica é você quebrar esse padrão passivo dos alunos, né? Porque não são só os professores que adotam uma postura de protagonista do ensino e aprendizagem, mas os alunos também que adotam uma postura passiva. Então, se a gente quer quebrar esse padrão, você precisa estimular esse comportamento mais ativo. Uma das formas é fazendo perguntas e algumas estratégias, uma das estratégias para fazer perguntas é, primeiro você fazer perguntas mais abertas, né? Então, perguntas que não tenham resposta sim, não, né? Perguntas mais fechadas não vão gerar nenhuma interação, né? Você pode, obviamente, colocar algumas questões com poucas escolhas múltiplas em que os alunos podem se posicionar, mas se for esse o caso, abre espaço para que algumas pessoas que optam pela opção A possam colocar por que elas acham que é essa resposta, e aí busque alguma pessoa que tenha uma opinião diferente para que ela coloque ali por que ela acha que é essa resposta, e aí você está estimulando uma discussão em grupo. Mas o ideal é que você coloque perguntas mais abertas, criando relações e conexões com temas para fazer com que o aluno possa refletir sobre essas questões. E muitas vezes o aluno acostumado à sua postura passiva vai ficar quieto, em silêncio, esperando ou que aquele aluno mais participativo responda, ou esperando que você, professor, que já está acostumado a dar a resposta a tudo, se posicione. Então é importante que você teste isso, de dar alguns segundos a mais para que algum aluno participe, né? Coloque uma opção de resposta. Se isso não acontecer de imediato, talvez você tenha que utilizar uma estratégia de circular pela sala em silêncio, chegando talvez um pouco para trás, mais perto da sua mesa, deixando claro para os alunos através de gestos, né? Meio que uma comunicação não dita, né? Que você está esperando uma resposta, de que eles vão ter que se posicionar, alguém vai ter que responder. Ou você pode escolher algum aluno para responder, mas tome um pouco de cuidado para você não expor ao aluno e não criar algum constrangimento se esse aluno não souber o que responder. Mas é sempre interessante, depois você vai acabar criando uma cultura, né? E os alunos vão saber, né? Vão estar mais preparados para o fato de que é esperada a participação deles. Mas se a gente já está no meio do período, esse não é o estilo que você costuma adotar até a aula passada, e você vai abrir para pergunta e espera essa participação, você pode utilizar essa estratégia, né? Dar alguns segundos a mais ou ir se distanciando dos alunos como se você estivesse esperando que eles formulem a resposta para poder participar. Você pode utilizar também a triangulação de resposta. Então, quando o aluno fizer alguma pergunta, ao invés de você responder de pronto, você estimula que a turma responda essa pergunta, né? E aí, a partir daí, você pode buscar, inclusive, posições dissonantes, né? E criar ali uma discussão, um debate, até que a turma consiga desenvolver a resposta, e a partir disso você possa dar o seu feedback, né? Então, utilize também essas perguntas dos alunos para criar mais momentos de discussão e debate em sala de aula. Então, até aqui a gente viu sobre criar perguntas mais abertas, né? Perguntas que estimulam outras perguntas, que abrem para outras perguntas, que estimulam o debate. A outra é você utilizar dessa estratégia de dar uma pausa um pouco maior para estimular os alunos a participarem, ou para deixar claro que você espera a participação dos alunos. A gente falou sobre a triangulação das perguntas, né? Triangulação de respostas, na verdade.
para gerar mais debate, permitir que mais alunos participem. E uma outra estratégia que você pode utilizar, não só em relação a perguntas, mas aí tem um pouco mais a ver com a postura do professor. Eu comentei antes, né, que um dos objetivos um dos diferenciais, né, dessa aula expositiva dialogada, né, dessa aula dialógica, é você sair de uma postura protagonista, né, onde você é o professor que ensina, e você adotar uma postura mais de mediador, né, mediador da aprendizagem. E uma estratégia interessante para você poder adotar essa postura é quando um aluno se posicionar em sala, quando ele fizer uma pergunta ou estiver respondendo a alguma pergunta que você fez, ao invés de você se colocar de forma central, né, olhando diretamente para o aluno, como se você fosse o ponto de referência, você pode se distanciar um pouco desse aluno que está participando, né? Ir para um lado oposto onde esse aluno está, para obrigar o aluno a falar para a turma, né? Isso é interessante porque você também incentiva que o aluno tenha uma postura mais ativa, e ele provavelmente vai ter que começar a falar mais alto, né? E se posicionar para a turma como um todo, não necessariamente para você como professor. E a partir daí você pode fazer uma pergunta ou pegar um gancho para ver se alguém... Aí você faz a triangulação, né? Então é uma estratégia de postura, né? Para você se colocar como uma postura de mediador, mas também você pode utilizar isso como para fazer depois a estratégia da triangulação. O outro aspecto importante que você precisa ficar atento é em relação ao ritmo e participação da turma, né? Então, uma estratégia importante é quando você fala, né, nos momentos da sua aula expositiva, ou quando você está fazendo uma pergunta aos alunos, que você faça contato visual, né? Não só porque isso é importante para engajar a sua audiência, que no caso são os alunos, mas também porque você pode perceber quando parte dos alunos já não está mais conectado, né? Quando a energia do grupo caiu, quando você percebe que eles estão ou sonolentos ou falando no celular, né? Trocando mensagem. E aí isso permite a você repensar, né? Fazer alguma modificação na dinâmica da sua aula, né? Então, mantenha contato visual, não só para você engajar os alunos, mas também para que você esteja pronto para um plano B quando você precisar mudar a direção, mudar o ritmo da sua aula. Talvez seja necessário que você coloque alguma atividade antes do previsto, que você faça uma pausa antes do previsto, e para isso o repertório é importante, né? Quanto mais atividades, quanto mais estratégias, ferramentas você tiver na manga, né? São cartas na manga que você tem, e você pode fazer uso disso quando for necessário. Então fique atento a essa questão do ritmo do grupo, a energia do grupo, para que você faça as modificações necessárias quando você sentir que a turma já não está mais em sintonia, né? Que os alunos não estão mais atentos. Se você perceber que a turma está dispersa, né? Que os alunos estão dispersos ou desinteressados, aí o ideal é que você faça uma pausa, né? E utilize uma das estratégias que eu já comentei aqui antes, né? Ou a questão da escrita, ou você pode aplicar um quiz antes do previsto, ou simplesmente já deixa preparado algumas perguntas em relação ao tema, né? Para cada plano de aula, e você pode fazer o uso de uma estratégia de peer instruction, por exemplo, de uma aprendizagem por pares, ou simplesmente você pode jogar uma pergunta para o grupo, pedir para eles refletirem sobre isso e fazer um momento de troca entre pares, ou um momento entre pares também, para que eles possam resgatar o que aprenderam, explicar um ao outro o que eles aprenderam até ali, enfim, simplesmente como um momento de pausa mesmo, sabe? Para que os alunos possam se reconectar às vezes, né? Então, por exemplo, se eu me perdi no conteúdo, se eu me desliguei e eu tenho um momento em que eu posso conversar com uma pessoa do lado, eu posso dizer para ela, nossa, eu perdi totalmente o que o professor falou, desculpa, não consigo nem colaborar com você aqui.
E aí essa outra pessoa, o meu par, vai colocar o que foi que ele entendeu, o que foi falado. Então acaba sendo uma oportunidade para que eu que me perdi no conteúdo, para que eu possa voltar, né, voltar ao estágio onde eu deveria estar, né, para que eu possa recuperar o ritmo e entrar no ritmo da turma. E também é uma oportunidade para os pares, né, de avaliarem o quanto que eles aprenderam ali. Porque se eu tenho que pensar no que foi falado até agora para explicar para uma outra pessoa, e pode ser que eu perceba que tem alguma lacuna, algo não fechou, que eu não entendi algo muito bem. E aí você cria oportunidades para que os alunos possam fazer novas perguntas, né? Isso também é uma estratégia para checar entendimento, né? Checar entendimento, verificar o entendimento do grupo é importante para a aprendizagem, até porque você reduz as chances de erros futuros, né? Bem, eu acredito que essas são algumas estratégias simples, fáceis de você implementar. Não tem nada aqui muito diferente do senso comum, muito diferente do que provavelmente você já experimentou. Talvez alguma dessas estratégias você já utilize. Mas é sempre bom relembrar, e se você não utiliza alguma dessas estratégias, eu sugiro que você escolha uma delas para colocar em prática na sua próxima aula. Inclusive, você pode fazer o uso dessa estratégia do resgate, né, e do lembrar, da prática de lembrar, né, de lembrar de cabeça. Quando finalizar esse vídeo, você pode tomar nota dos principais insights que você teve, de algumas ideias que você teve que você pode colocar em prática, para que isso possa, no futuro, depois que você aplicar, fazer parte do seu repertório. Ampliar repertório é uma das movimentações mais importantes para você sair da inércia e renovar a sua aula, renovar suas metodologias em sala. Bem, é isso. Essa era a proposta para o vídeo de hoje. Lembre-se que a melhor estratégia é aquela que você aplica. De nada adianta você estudar um monte, ler vários livros, assistir vários vídeos aqui do canal, se você não colocar em prática alguma dessas estratégias, né? Dê espaço para o erro também, porque pode ser que num primeiro momento não saia exatamente do jeito que você espera, né? Então pode ser que num primeiro momento você abre espaço para pergunta, tente contar até 10 segundos, dá esse espaço para os alunos participarem, mas você mesmo fique muito incomodado e aí você pode interromper o seu plano e dar a resposta para o aluno. Isso pode acontecer, mas lembre-se assim, que você sabe, tem conhecimento que o seu plano era diferente, né? Que a execução saiu errada. Mas o aluno não necessariamente vai perceber que não saiu como planejado, e é mais uma forma de você se autoavaliar, avaliar o seu comportamento e pensar num plano B para uma próxima aula, né? A cada nova aula você tem a oportunidade de fazer diferente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, pode curtir, assina o canal, marca o sininho para que você seja avisado dos próximos vídeos, e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!